lá. Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda dos ensinamentos de um ministro sobre o Cântico dos Cânticos. Temos aqui um estudo bem interessante que interpreta essa poesia de Salomão, sabe, como uma jornada da alma mesmo, buscando uma união mais íntima com Cristo. A ideia aqui é tentar destilar a essência dessa leitura espiritual, observar como é que essas figuras, essas imagens do amor humano são usadas para falar de verdades espirituais. Algo que, olha, o próprio ministro diz que é um desafio, né? Vamos tentar entender isso melhor. Então ele começa reconhecendo logo de cara a dificuldade. Como pegar um livro que parece tão terreno, né, tão focado no romance físico, que é o Cântico dos Cânticos, e traduzir isso para lições espirituais. Ele até comenta que, historicamente, parece que poucos captaram a profundidade divina que ele enxerga ali. E o que me chama a atenção logo no começo é a progressão que essa interpretação sugere, sabe? Tem uma fase inicial de buscar Cristo, encontrar satisfação nele, mas aí logo aparece um obstáculo, um desafio grande. E para entender uma passagem-chave, o ministro destaca, 3 pontos. A cruz, o eu, a nossa natureza, né? E a introspecção. Normalmente a gente pensa nisso como algo bom, né? Autoexame, se conhecer melhor. Mas essa visão parece bem crítica. Como é que ele define isso nesse contexto específico? Exato, é aí que a coisa fica interessante. O ministro define introspecção como esse olhar para dentro, sim, mas ele diz que isso pode ser, talvez, a maior fraqueza, o maior inimigo na vida espiritual. Por quê? Porque tira o foco de Cristo e joga para o eu. Ele argumenta, sim, que o olhar tem que ser constante para fora, para Cristo, entende? E não para as nossas falhas ou até virtudes. Ah, entendi. Então, esse eu que a introspecção acaba alimentando é visto como algo bem problemático mesmo. Precisamente. Esse eu, mesmo que apareça de forma sutil depois de experiências espirituais reais, tá ligado à nossa natureza caída, sabe? Aquela que resiste a Deus. Ele até compara com a repreensão de Jesus a Pedro. Arreda Satanás. A introspecção nesse cenário que ele pinta acaba funcionando como um disfarce para esse eu. Ela o alimenta e, no fim, levanta tipo um muro entre a alma e Cristo. E a cruz, então, entra como a solução para esse problema do eu? Como é que ela aparece simbolicamente no texto, segundo ele? Sim, a cruz é apresentada como o remédio divino para isso. Na interpretação do ministro, as fendas das rochas, os esconderijos das escarpas lá no cântico, isso simboliza a cruz. É um lugar de segurança total contra o eu, mas, veja bem, não é um lugar confortável, é áspero, de acesso difícil. É o refúgio mais seguro, só que exige uma entrega que, bom, nem todo mundo está disposto a fazer. Então, pelo que entendi, não é só acreditar na cruz lá de trás, a histórica. Tem algo mais aí. Exatamente. O chamado que ele descreve é para uma união vivencial, sabe? Subjetiva com a cruz. A realidade da morte de Cristo para o nosso eu precisa se tornar uma experiência pessoal, aqui e agora. Aí sim, Cristo chama a alma para fora desse estado introspectivo, e ele vem com poder de ressurreição, que no cântico é simbolizado por ele saltando sobre os montes, mostrando que ele pode sim vencer as barreiras que o eu levanta. Certo, mas mesmo que a pessoa responda a esse chamado, experimente essa libertação pela cruz, a jornada continua, né? Essa interpretação fala de umas raposinhas. O que seriam essas raposinhas? As raposinhas, elas representam aqueles perigos mais sutis, sabe? Que ameaçam a vinha, que é essa nova vida em ressurreição que está florescendo. Podem ser pequenas manias, maus hábitos que a gente carrega, ou até a própria tendência à introspecção querendo voltar. Elas acabam estragando os frutos espirituais. Isso mostra que existe um ciclo, né? Mesmo experimentando a cruz, a gente pode falhar. E aí precisa voltar para ela de novo. E essa luta constante, isso leva para um estágio, digamos, mais avançado? Sim, depois dessa experiência fundamental com a cruz, ele descreve um chamado para o que o ministro chama de viver em ascensão. E aqui, o ponto-chave é conseguir discernir entre a alma e o espírito. Viver na alma, mesmo fazendo coisas boas, ainda está ligado, digamos, à esfera terrena, ao velho homem.
Agora, viver no espírito regenerado, unido com Cristo que ressuscitou e subiu aos céus, isso é o que ele chama de viver em ascensão. É operar a partir da nova criação. Viver em ascensão, nossa, parece o ponto máximo. Mas ainda tem mais alguma coisa depois disso? Outro chamado? Olha, surpreendentemente sim. A interpretação descreve um chamado ainda mais íntimo. Viver dentro do véu. É uma clara alusão ao Santo dos Santos, lá do tabernáculo. Isso aponta para uma comunhão ainda mais profunda, mais contínua com Deus. E o ponto crucial é que, mesmo nesse nível espiritual super elevado, a cruz continua sendo necessária. Para quê? Para lidar com o véu da carne, aquela natureza própria que ainda pode se manifestar, talvez como orgulho espiritual, autoconfiança. A dependência da cruz e a vida no espírito são constantes. Não acabam. Uau, que percurso, hein? De um poema de amor físico para uma jornada espiritual tão complexa. A luta contra o eu, a introspecção, o refúgio na experiência da cruz, aí viver em ressurreição e ascensão e ainda buscar essa intimidade dentro do véu, é muita coisa. É, de fato. E acho que o ponto central dessa interpretação toda é mostrar que a vida espiritual não é algo parado, estático. É um processo dinâmico, sabe? Com estágios que avançam. E a experiência subjetiva da cruz não é só um evento lá do começo, mas é um recurso contínuo, indispensável para aprofundar a relação com Cristo e para lidar com as manhas do eu em cada fase dessa caminhada. Fica uma reflexão interessante, né? Se esse olhar para dentro pode ser uma armadilha, como essa visão sugere, e a cruz é a porta para a liberdade, como é que se cultiva então esse olhar constante para fora, para Cristo? Especialmente quando se sente que alcançou novas alturas espirituais. Como não cair de novo na autoanálise? É algo para se pensar.